E aí pessoal, estamos chegando então para mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje vamos fazer uma visita, mais um lugar histórico, mais um lugar que fez parte da evolução do nosso município, da nossa cidade. É um antigo casarão construído no final do século XIX pelos imigrantes. Esse é mais um vídeo para quem gosta de história, para quem gosta de uma viagem no tempo, então, né? E nós estamos chegando perto já do casarão, que na verdade é o Casarão de Pedra, a Casa de Pedra, o Museu Casa de Pedra aqui em Caxias, né? Uma introdução, então. Quando o seu Lucchesi chegou aqui, ele construiu esta parte que nós estamos, que era uma sala e cozinha. Depois ele construiu o quarto, aqui em cima. Tinha uma divisão de madeira, né, originalmente. Inclusive, do lado de fora, vocês vão conseguir observar a diferença do tom dessas pedras que ele usou, porque foi em momentos diferentes, né? Isso levou décadas, gente. E o seu Lucchesi já tinha, né, o objetivo de construir ali para frente o porão com a casa de madeira. Durante todo esse tempo foi providenciada para que houvesse aqui, além da moradia, um comércio, né, secos e molhados. Aqui a gente pode ver bem isso. Vocês conseguem visualizar isso que eu estou falando? Essa foto aqui isso aqui é uma montagem, né? Como seria a casa de pedra. Aqui na frente, então, esse porão que eu falei para vocês, com os secos e molhados, que vendia de tudo. Por isso que é o nome, secos e molhados. Podia comprar um tecido, um fio, né, para costura, linha, banha, açúcar amarelo, que é o nosso açúcar mascavo. Seria uma mercearia, mais ou menos. Assim. O que hoje a gente chama, né? Mercearia. E aí, então, aqui é a casa que o seu Lucchesi construiu. Continuando, né, essa tradição de comércio, quando a família Brunetta adquire a casa aqui, compra da família Lucchesi, eles colocam já fazem um segundo andar na casa de pedra, na casa de madeira. Por quê? Porque isso tudo, né, todos esses espaços eram locados. Barbearia, serraria, ferraria, eles locavam os espaços também para os tropeiros, que vinham lá de São Sebastião do Caí, trazendo mercadorias para serem comercializadas aqui. Então eles precisavam de pouso, né, e encontravam isso aqui na Casa de Pedra. O seu Lucchesi é que fez aqui o açougue. Ele servia, né, abastecia famílias que vinham de muito longe para comprar essa carne. Pessoas que vinham de onde hoje é o centro de Caxias do Sul. Caminhavam, vinham até aqui para comprar a carne do seu Brunetta. Após a família Brunetta, vem a família Tomazoni, em 1946. Continua também com o comércio, né, de secos e molhados. Eles têm, inclusive, aqui um moinho para moer os grãos de milho. Tu pode ver as mós, que são aquelas pedras, aquelas rodas de pedra. Elas eram movidas com a força da água aqui do arroio Marquês do Herval, o nosso Tega. E assim, essa casa permanece em posse da família Tomazoni até 1974, quando a Prefeitura de Caxias do Sul adquire essa propriedade e cria-se então o Museu Ambiência Casa de Pedra. Museu Ambiência, porque ele retrata o ambiente com que as famílias italianas viviam, né, naquele momento. Tudo isso que vocês estão vendo aqui, todas essas peças, todo esse acervo
foi doado pela comunidade, né, caxiense e região. Todas são originais do século XIX, foram usadas por décadas e décadas, né? Então elas têm muita história para nos contar. Até hoje a cozinha é o centro da casa, né? É onde a gente se senta, se alimenta, conversa, se aquece. O detalhe do fogalar é que o fogo é feito aqui em cima. Esse aqui é nó de pinho. Hoje é proibido, né? Sim. Por causa das leis, né? Ambiental, das leis e tal. Mas esse aqui é o braço ali do galho do pinheiro. E aí então esse fogo durava, né, mansinho o dia todo. Tu chegava dos secos e molhados ou da lida né, agrária, com a agricultura e tal, e vinha aqui só reavivava o fogo, fazia a tua comida. Esse aqui é um torrador de café, é um modelo. Aqui tem outro modelo de torrador de café. Já esquentava a água para o chimarrão. E o fogalar esquentava toda a casa, é um fogão lareira. Observe que ele é alto do chão e aqui ele não tem aquela chapa, é pedra. Os queimadores, né? Ela é por isso que bruta. queimava bem. E aqui em cima a coifa, por onde saía a maior parte da fumaça. Tu podia também ir defumando os alimentos aqui. Salame, né? Os embutidos. Lá o olho de boi, que era uma abertura, né? Também para entrar claridade, sair a fumaça. Os tachos, aqui para confeccionar a chimia. Vocês sabem que a chimia é o doce de frutas. Esse aqui, então, é um caldeirão que tu preparava a banha do porco, né? O torresmo, quem já comeu? Então, uma pessoa segurava aqui um saco, né? Que tinha que ser extraído a banha e espremido a carne para fazer o torresmo. E aí, então, por exemplo, o Thiago segurava aqui e a outra pessoa apertava aqui, ó. Consegue imaginar isso? Para prensar, né? Para liberar o excesso da banha. Então era bem trabalhoso, né? E o fogo ali embaixo. Aí depois vejam bem o que é a tecnologia, né? Desta máquina aqui que precisava de muita força, veio para esta aqui. Essa aqui também é uma prensa, né? Só que daí tu precisa de menos força, não precisa de fogo, uma pessoa só pode fazer. Essa peça aqui, essa prensa, pertence à última família que morou aqui, os Tomazoni. E a prensa para ti, então, extrair a banha e o torresmo bem sequinho. Aqui desse lado a gente tem os utensílios para te armazenar o leite, bater a manteiga, o saleiro, óleo cutelo, o ralador, tudo manual, tudo muito assim utilitário. Vocês podem perceber que as pedras nas paredes, por exemplo, é basalto, né? Nossa região é rica em basalto. Elas não foram lapidadas. Como elas foram coletadas, elas foram já colocadas, né, segundo a técnica da taipa. Um ou outro tijolo ornamental para fazendo o equilíbrio, né? O nível. Realmente é impressionante como os antigos taipeiros empilhavam cada pedra, disponibilizando uma sobre as outras, de maneiras que fica tudo estável, né? Sim, tu imagina que essa casa, então, quando o terreno foi adquirido pela família Lucchese em 1879, eles já começaram, né, a pensar e coletar essas pedras para confecção e elaboração da casa. Aqui, originalmente, seu Lucchese fez uma janela. Seu Brunetta, daí pensando que aqui ele faria, então, ele teria, né, tinha o chiqueiro, o galinheiro, para facilitar a ida e vinda e para abater os animais, foi aberta uma porta.
Aí ele trazia os animais para cá, carneava. Podemos imaginar que nesse tacho aqui ele pelava, tirava o pelo, né, dos animais, já destrinchava, preparava aqui o salame, a mocilha. Esse aqui é o moedor de carne. Você aqui tu coloca a tripa do animal e vai fazendo, né, o preenchimento da mocilha, do salame. Esse chão aqui originalmente era de chão, terra batida. E esses tijolos daí então no restauro da casa, que ocorreu em 1974 para fazer o Museu de Ambiência Casa de Pedra, né, que seria inaugurado para comemorar o centenário da migração italiana, e depois outro restauro em 2001. O telhado da casa então era feito de escândalo, uma tabuinha encaixada na outra. Quando apodrecia, né, quando tinha muitas goteiras e tal, as famílias trocavam. Conforme aqui o seu poder aquisitivo, eles trocavam daí ou por telhas de zinco ou por essas telhas aqui. Que a gente vai observar melhor aqui. Então aqui tu armazenava os grãos, né, aproveitava e colocava alguns utensílios aqui da cozinha para armazenar a banha, os alimentos. Aqui tu pode imaginar que eles poderiam colocar assim, ó, a banha, um pedaço de carne para conservar. Não tinha geladeira, não tinha eletricidade, né? Antigamente, então, a carne era preservada na banha, né? Na própria banha. Só não podia ter água ou senão a carne estragava, né? Esse material aqui é a folha de Flandres. É um material precursor do nosso alumínio, das nossas garrafas das nossas latinhas de refrigerante. Que legal. Então essa folha de Flandres, ela era assim, acessível, né? E aí as pessoas faziam, por exemplo, aqui ó, as formas para assar o pão, canecas. Essa é bem parecida com aquela forma de zinco que a gente tem hoje em dia, né? Só é um material bem mais... Esse é o material que veio anterior, né? Aqui a gente também tem alguns exemplos do bule, dessa louça aqui de ágata, né? Ou os esmaltados. Isso aqui é uma técnica dos imigrantes alemães. Aqui também a gente pode ver alguns elementos, né, que eram usados pelos nossos nativos aqui da região, os caingangues. O que eles usavam? Eles usavam o que a natureza oferecia, né? Por exemplo, aqui a gente tem a taquara, tem cipó, tem a vime, que tem inclusive uma árvore ali fora, depois pode filmar. Esse aqui é um pilão. Esse pilão, tu pode triturar a erva mate, também um costume indígena, né? Então a tradição do chimarrão é costume indígena. Indígena. Olha que legal, tem uma coisa que eu não sabia. Os nossos originários aqui de Caxias são os caingangues. Vocês conhecem? Já ouviram falar? Sim. Claro, eles foram expulsos para que houvesse a colonização, né, e a tomada da posse da terra pelos imigrantes italianos. Esse pilão aqui é um exemplo de pilão aquele movido à força motriz da água, né? Mas é um exemplo do que a gente pode imaginar que poderia ser usado, por exemplo, para amassar o pinhão, fazer a farinha do pinhão, o aipim, que também era outra comida, né, típica indígena, o milho, enfim, um utensílio não era usado para um só objetivo, né, uma só função. A gente usava para que tinha que usar, né? Aqui atrás tem um exemplo das ferramentas, né, que eram usadas então por esses imigrantes para lavrar a terra, principalmente as propriedades agrícolas que iam produzir gêneros alimentícios, né? Ou até mesmo a plantação da uva, né? E produzir o vinho. Todos trabalhavam, né? Todos. Esse aqui é um triturador de grãos?
Esse aqui é um moedor de café. Moedor de café. Uhum. Também serve para pimenta. O de pimenta a gente tem um outro aqui. Uhum. Esse aqui é para afiar as ferramentas, né? Um amolador. Isso. Este até hoje tem para vender os modelos mais atuais, né? Sim, plantadeiras. A plantadeira. Uhum. Essa tábua aqui vocês conhecem? As nonas faziam as polentas e viravam nas tábuas. A polenta Depois dura, né? se cortava com uma linha. Uhum. Aqui é um moedor de pimenta. Ah, esse aqui é o de pimenta. Bem gracioso, bonitinho, né? Lindo. Vamos conhecer lá em cima então? Vamos? Então esse é um quarto com móveis bem antigos, né? Do século XIX. Todos móveis muito bonitos, né? Todos construídos à mão. Alguns até com torneação, tornos manuais, né? Realmente um ambiente muito lindo. Aqui é um guarda-objetos estilo baú, né? O armário todo em madeira. Os lampiões, muito usados na época, antes da energia elétrica. A energia elétrica chega em Caxias do Sul somente em 1910, com a chegada do trem. E também adquirimos o status de cidade. Caxias do Sul para diferenciar de Caxias, né, que tem em outros lugares do Brasil. Caxias do Sul, em homenagem ao nosso patrono do Exército Brasileiro. Esse aqui é o escaldaleto, esquenta-leito. Coloca brasa aqui dentro e coloca entre as cobertas para esquentar a cama. Esse aqui é um outro modelo de escaldaleto, esquenta-leito, também chamado de mônega. Aqui dentro vai a brasa, coloca aqui. Aqui tem as folhas de Flandres, ó, para não pegar fogo, né, não queimar a madeira. Uhum. Cobre tudo isso então com os cobertores, as cobertas, esquenta a cama e tira e deita na cama quentinha. Os colchões eram de palha. Vocês podem tocar, por favor? E me digam que palha é essa? Teriam coragem de dormir nessa cama? É claro. Com certeza. As donas de casa, Isso não dá uma alergia, não. de manhã cedo, aqui tem duas aberturas. Elas botavam a mão aqui dentro e afofavam esse colchão. Ele fica alto, gente. Volta e meia eu faço isso, ele fica alto, né? Uhum. Então afofava, né, para a noite seguinte. Algumas pessoas também colocavam no sol para afastar os insetos, né? Os possíveis insetos indesejáveis, né? Que poderia ter na cama. Um lavabo para quando tu levantasse da cama, tu já lavava o rosto aqui, né? Já bom giorno. Um detalhe, né? Provavelmente providenciado por uma mãe, uma filha, uma avó. Esse aqui é cuna, é um berço, consta na ficha dele, né, de cadastro, que ele foi confeccionado em Gramado. O doador, né, nos informou que 15 crianças foram embaladas nesse berço. Nossa, quanta história tem ele, né? Sim. Aqui alguns exemplos das bonequinhas, né, dos brinquedos confeccionados por essas mulheres que tomavam conta do lar. Porque o cuidar, o zelar, ficava por conta de quem? Das mulheres. Então, desde cedo, as meninas, né, elas aprendiam com as suas avós, com as suas mães, o zelo, o cuidado. Costurar, cozinhar. Exatamente. Então, assim, ó, com um retalhinho, um pedaço de tecido, tu já fazia um bonequinho, né? Alguma coisa assim. Pode ver.
coisa linda, a todas brincadeira- de tecido. A brincadeira era essa, né? Tu já maternava, já cuidava e já aprendia para o teu futuro próximo. As meninas imitavam suas mães e os meninos imitavam seus pais na venda, né? No trabalho com a terra. Esse aqui é um exemplo, né, dos caixeiros viajantes, os tropeiros. Eles transportavam suas mercadorias em baús. Uhum. Ali a gente tem algumas canastras, alguns baús, algumas malas que as famílias, donas de casa, guardavam seus poucos pertences, né? Nesses baús. Essa cama aqui, vocês podem ver que ela é pequena. Mais velhos contam que existia um medo muito grande da morte, né? Deles morrerem dormindo com a postura do morto, né? Esticado, assim. Então, eles faziam essas camas menores, curtas, aqui ó, com o pé alto, para que nem dormindo, nem sonhando, tu se esticasse e assumisse essa postura do morto. Então era mais uma questão de superstição mesmo. Era uma crença muito forte. Vocês podem observar esses quadros religiosos espalhados por toda a casa, porque o que as pessoas se apegavam? Ao invisível, né? Ao divino. Quem é que poderia ajudar essas pessoas aqui numa colônia, né? No meio do mato, sem ter recursos de médico ou dinheiro ou outra pessoa, né? Que pudesse ajudar num momento de grande aflição, de doença, de um incêndio. Então eles recorriam à fé. A gente tem o quadro o julgamento do ímpio, o julgamento do justo. Então vocês podem imaginar essas pessoas dormindo, né? Com medo que a morte viesse buscá-los e eles não tivessem feito, por exemplo, se confessado ou feito assim, recebido a extrema unção. Então era um medo assim muito presente. O catolicismo muito presente, né, nessa época. Exatamente, é uma fé, né? E também é um conforto para essas pessoas que não tinham, né, esses recursos que eu acabei de mencionar. Aqui a gente tem uma pequena farmacinha. Licor de cacau, então ele era um vermífugo. Óleo de rícino, ele servia para passar no cabelo, passar na pele, constipação. A vaselina, então, ela servia assim, ó, para ferimentos, né, queimaduras, eczemas, furúnculos. Os chazinhos que tinha na horta ao redor de casa. Esse aqui era o passadiço, era uma ponte coberta, protegida, que o seu Lucchesi fez para ir à casa de madeira. Ah, tinha a casa logo aqui do lado onde é o parreiral, então. Aqui, ó. Então, nessa escada aqui, tinha originalmente uma escada, aquelas de construção, né, com um degrau em cima do outro de madeira. Tu puxava aquela escada, fechava tudo e ia assim então para casa de madeira, segura, tranquila, né? Longe do fogo, longe do fogão. Imagina, né, sem eletricidade, com vela feita de sebo, banha, querosene. Às vezes as crianças, né, lidando com isso, os incêndios eram muito corriqueiros. Mais um detalhe aqui que eu quero mostrar para vocês, esse cilindro, ele é um porta-documentos também confeccionado, né, com folha de Flandres. As pessoas quando vinham, né, por exemplo, da Itália, aqui dentro, o que vocês acham que elas traziam? Os documentos. Esse aí era impermeável também, para não molhar, né? Exatamente, os documentos.
tudo que precisava ser preservado da água, do fogo, da intempérie. Então esse é o assoalho original da casa. Faz parte do acervo da cultura da construção da casa, então. Todo feito de pinho. Realmente é muito lindo mesmo. O processo do linho naquela época, então, as pessoas plantavam a linhaça, né? Aí elas colhiam, deixavam ela secar, pegavam aquela parte ali e passavam para tirar a fibra, né? Vinha aqui para a gramadeira, onde eles esmagavam para essa fibra poder soltar da palha, da linhaça. Esse fiozinho seria a fibra que foi retirada da palha. Onde é que eu parei? Então daí passava, né, o fio na roca para engrossar. Depois eles iam passando na adobadora para esse fio não enrolar, não emaranhar, né, não fazer nó. Depois vinha para os fusos. Esses fusos iam para dentro da máquina de tear, que a gente não tem aqui, porque é um equipamento maior. É grande, né? Mas daí o processo era então fazer o tecido, depois com o tecido pronto ia recortar, costurar e fazer a roupa, né? Aí ali a gente já tem o processo da adereça, que tem o molde de madeira, onde eles iam trançando, né, com a palha do trigo. Daí foi os italianos que trouxeram isso pra cá, porque aqui a gente não tinha o trigo, né? E depois fazia a esporta, então, que é a sacola ali que eles faziam naquela época. Aí a gente tem ali também a máquina de costura, que ela é da Inglaterra, é de 1910, manual. Nossa! Depois a gente foi conhecer aquela que tem o pedal, que também já é antiga. Essa é totalmente manual, então... Totalmente manual, com uma mão... Para ela funcionar, era na mão mesmo. E com a outra tinha que ter habilidade para costurar. Empurrando o tecido. Isso. Muito interessante. E o processo do vime, ali de como faz o cesto de vime, né? Tem um molde de madeira, onde eles iam também passando, né, os fios ali da palha do vime para poder fazer o cestinho. E o capel, que é para a colheita da uva, que eles usavam daí, né, para ir embaixo do parreiral colher a uva. Então, cortava, sim. Como ela é frágil. Cortava e o cacho já caía direto dentro, né? Como antigamente tinha muita mosca pelo fato de aqui ser cercado por mato, então esse aqui era um pega-mosca. Era colocado dentro, tem um orifício aqui, era colocado um melado. E como toda mosca gosta de doce, ela entrava por baixo, entrava lá dentro e ficava grudada. Então era uma maneira bem prática de se livrar desses insetos, né? Entre o acervo aqui da Casa de Pedra, temos esse oratório de 1854. É um objeto de origem alemão, então trazido da Alemanha, num navio. E desde então está aqui, ele é um oratório mais antigo que a própria casa, mas realmente vale a pena ser mostrado pela sua arquitetura aqui. Então é um oratório no estilo gótico, contendo então a imagem da Santa Teresa, padroeira da nossa cidade, Caxias do Sul. Logo aqui temos também uma cadeira oratória, que essa cadeira era levada então para a igreja. Os mais ricos pagavam então um aluguel para poder deixar esse objeto na igreja. Então, como ele funcionava? Quando o padre falava para sentar, a pessoa sentava-se no assento aqui. E quando era para ajoelhar, então levanta o assento e ajoelha e faz a oração como se fosse o banco que a gente tem na igreja hoje em dia, né? E para finalizar a nossa visita aqui à Casa de Pedra, temos essa linda cristaleira. Não era utilizada pela família em si, mas era mais para visitação, para visitantes, quando vinha visitantes mais ilustres. Então eles utilizavam esses utensílios para servir eles, né? Tá tudo bem preservadinho, uma coisa muito bonita mesmo, e que fizeram parte aí da cultura antiga da nossa cidade, né? Então aqui vamos fazer uma
uma filmagem externa para encerrar da casa de pedra, que realmente é um marco aqui da nossa história. Tem muita cultura abrangendo esse local. Talvez por ele ser o único, né? Dá pra ver bem o trabalho de taipa aqui feito pelo seu Lucchesi. Eu não sei se eu mencionei que depois ele ia para o interior ensinar os imigrantes alemães a fazer as taipas. Observa aqui sim. a cor diferente das pedras. Diferença de época, né? Porque a cozinha foi construída posteriormente. Observa a cor. Tá. A cozinha então foi construída depois do restante da casa. Exatamente. Aqui, ó, sininho, a gente tem o lado externo do forno de barro. Isso aqui era muito usado também para sapão, né? Era usado para sapão. A saída da pia. Aqui era onde saía então a água daquela pia que vimos logo no começo do vídeo, logo atrás da casa. As árvores frutíferas que eu te falei, né, que serviam então para alimentar, para suprir as necessidades básicas da família. E eles faziam doce, chimia, né, tudo que eles precisavam, ou até mesmo para vender. Mas todas as famílias tinham essas árvores frutíferas, tinham os canteirinhos com os chás, o parreiralzinho ali, nesse caso, era para suprir a necessidade da família. Então eles faziam seu suco, seu vinho, assim, nesse modelo pequeno, né, não era para revender, para comercializar, como tu vai ver em outras localidades, em outras propriedades. Sim. Era mais para consumo próprio da família, então. Aqui um jardim muito bonito, logo ao lado da casa. Realmente essa parte verde aqui fora, ela abrange bastante na beleza do lugar, né? Exatamente. Um poço, né, para água potável e o parreiral. Lá em cima tu vai ver um pórtico. É o pórtico dos tiroleses. Os tiroleses chegaram aqui em Caxias um ano depois, né? Sim. 1876. E aí então foi feito aquele pórtico em homenagem, né, para comemorar também o centenário da chegada dos tiroleses. Olha que interessante. Aqui temos as uvas. Tá quase no ponto. Já tá quase pegando uma corzinha, tá quase no ponto. Olha o poço aqui. Gente do céu. E aqui o poço. Aqui ao lado corre o arroio Marquês d'Herval, nosso Tega, né? É claro, hoje em dia fechado, hoje, né? Infelizmente, a água está insalubre, contaminada. Vamos até ali dar uma olhada no pórtico? Sobe a escada, vamos subir a escada, daí tem o Belvedere, bonito de ver. Consegue ver toda a casa e tirar umas fotinhos ainda. Com certeza. Vamos subir aqui então. Esse é o pórtico. Aqui o pórtico. Ali o brasão, bonito. o brasão de Trento. O brasão. Tirol é uma região geográfica. E aí então esses tiroleses, nessa época, em 1876, eles não se consideravam, né, italianos, eles faziam parte do Império Austríaco. Sim. Da Áustria. E eles estavam até em disputa, né? A Áustria, que também ligada aí à Alemanha, né? Uma história antiga que todo mundo já conhece. Sim. E aqui, ó, continuando, tem o Belvedere. Que daí então aqui você pode ter a vista para toda a casa. Então uma visão panorâmica dessa beleza da engenharia antiga, a casa de pedra. Bem, pessoal, então vamos finalizando mais esse vídeo, que na verdade ficou mais um mini documentário, né? Mas realmente muito interessante, cada momento, cada
conhecimento que a gente absorve é muito interessante. Então, para você que nos acompanhou até aqui, fica aquele abraço. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo, muito obrigado por nos acompanhar. Se inscreve aí no canal também, o nosso Instagram vai estar passando aqui. Fiquem com Deus, aquele abraço e até o próximo vídeo.